O Flamengo divulgou hoje em seu Twitter, e depois também algumas pessoas trouxeram, né, a notícia sobre o Davi Luiz, é que ele realizou o exame que constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda e ele já iniciou tratamento. E aí, Alan, a gente sabe, né, do grandiosíssimo trabalho do Vene Casagrande com seu X9 maravilhoso, que ele traz que o exame constatou a lesão e o Davi Luiz desfalca o Flamengo por pelo menos 12 dias. 12 dias, se for essa data estimada para a volta do Davi Luiz, eu confesso que está até um pouco agradável, eu diria, porque eu estava planejando e talvez assim um pouco triste, achando que pelo nível da lesão, um jogador que vem sem jogar há muito tempo, poderia ficar de fora até por mais tempo. Mas 12 dias, nesse momento, ele consegue até mesmo voltar para as semifinais da Copa do Brasil, né? Dos males, o menos pior, né, Garcia? Cleitinho, cara, vamos ver se isso vai se confirmar. Eu fico revoltado com o departamento médico do Flamengo. Eu acho que o torcedor precisa saber. O torcedor não tem por que os caras não revelarem qual é o grau, né, da lesão dos nossos atletas. Eu entendo que façam isso para poder não ter cobrança de pressão para retorno de atleta, mas o torcedor seria importante que nós soubéssemos. Pelo que o seu Vene Casagrande disse em torno de 12 dias, parece ser uma lesão de grau 1, Cleitinho. Dos males, o menor. Parece ser uma lesão mais suave, mais tranquila, né, de você conseguir curar. Isso, é claro, na teoria. Vejamos na prática e se vai se confirmar, né, essa questão aí dos 12 dias ali que ele estimou que possa ser o retorno do Davi Luiz. A importância do Davi Luiz, eu acho que está clara para todo torcedor rubro-negro, né? A gente teve apenas 8 minutos dele no último jogo. Esses 8 minutos foram capazes da gente perceber que ele conseguiu fazer uma cobertura perfeita ao Rodrigo Caio, conseguiu ali travar, né, o ímpeto do ataque ofensivo do Barcelona, e aí depois ele acaba sofrendo essa lesão, preocupando a todos nós rubro-negros, mas o Gustavo Henrique acabou entrando bem, não foi, né, muito exigido e foi suficiente para que nós pudéssemos garantir a nossa presença na final. Eu tenho certeza que tanto eu quanto qualquer outro rubro-negro espera e já começa, né, a contar com o Davi Luiz para essa grande final, que é verdade, vai acontecer daqui a 2 meses. Então, até lá, Davi Luiz tem que aumentar o entrosamento com a equipe, Davi Luiz tem que adquirir a sua melhor forma física para que ele possa contribuir massivamente para a conquista, aí, quem sabe, do próximo título de Libertadores da América, Cleitinho. E eu não sei se a gente pode comentar sobre isso, mas a gente pode abrir um pouquinho o espaço para falar sobre a zaga. O Alan tocou num ponto sobre o Gustavo Henrique que me chama muita atenção, que foi a boa entrada que ele teve contra o Barcelona, mas a minha preocupação vai além, que é o fato de que o Gustavo Henrique vinha perdendo espaço para o Léo Pereira nessa zaga. E isso é um problema, né? Porque o Léo Pereira no Brasileirão não vai estar suspenso, e eu queria que houvesse um pouquinho de meritocracia, Rafael, até porque eu acho que você tem que aproveitar o bom momento de um jogador, que é justamente o que o Gustavo Henrique nos mostrou na partida contra o Barcelona, né? Fica também a preocupação por parte disso. Eu acho que por 2 motivos eu acho que o Gustavo Henrique poderia ter uma chance em relação ao Léo Pereira, né? O primeiro, como você falou, o desempenho do Gustavo Henrique, que eu acho melhor do que o Léo Pereira. E o segundo, que foi um negócio até que a gente comentou aqui, quando alguém faz o que o Léo Pereira fez no jogo contra o Barcelona, é justo que ele volte um pouquinho mais para o final da fila. Você entrar num jogo, no segundo tempo, jogar meia hora de jogo, meter uma cotovelada na cara do adversário, deixar o time com 1 a menos. Na verdade, não era 1 a menos, porque o Barcelona já havia tido um expulso, mas retiram do seu time. E ainda se coloca num risco muito grande de estar fora da final. Eu acho que é um erro que não pode ser recompensado. O Flamengo, com essa ideia aí de gestão de elenco, que eu gosto, eu acho que as coisas têm que ser feitas para deixar o grupo feliz, mas o Flamengo também não pode recompensar o erro. E colocar o Léo Pereira em condição de jogar, sendo que o Gustavo Henrique está melhor, seria recompensar o erro. Por outro lado, o que eu acho? O Renato parece que está tentando organizar os reservas dele em cada um na sua posição.
talvez ter um time reserva totalmente espelhado ao time principal. Não sei se pode ser isso. Se for isso, o Léo Pereira seria o reserva do Davi Luiz e o Gustavo Henrique seria o reserva do Rodrigo Caio. E a gente até percebe que quando entra o Gustavo Henrique, é o Rodrigo Caio que vem para a esquerda e o Gustavo Henrique joga mais ali pelo lado direito. Mas independente disso, essa é a minha zaga favorita na falta do Davi Luiz, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. São os dois que têm mostrado mais futebol. Obviamente o Rodrigo Caio num nível muito mais acima, mas o Gustavo Henrique fazendo ali a parte da direita. E enquanto não tivermos o Davi Luiz, parece que é a melhor opção. E aí, sobre essa contusão do Davi Luiz, infelizmente, né, era um jogador que acho que já não jogava desde maio, havia um certo risco, apesar dele ter mantido o condicionamento físico, é diferente de jogo. Infelizmente, essa contusão chegou, essa contusão muscular, vai fazer muita falta nos jogos do Brasileiro, sobretudo a partir do que a gente vai falar aqui sobre a questão de adiamento ou não de jogos, você ter que enfrentar simultaneamente o desfalque dos jogadores convocados, mais o desfalque do Davi Luiz na zaga, pode deixar a gente numa situação não tão confortável. O STJD aceitou a denúncia contra o Flamengo e Andréas por jogo sem quarentena contra o Santos. O assunto será debatido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima sexta-feira. A verdade, né, Rafael, é que parece que nesse momento está todo mundo tentando caçar algo para prejudicar o Flamengo. E eu posso acrescentar uma para você? Olha essa aqui que saiu então, o pessoal da TNT Esportes trouxe. O coletivo Canarinhos LGBTQIA+, enviou ao STJD uma denúncia contra o Flamengo por conta de cânticos homofóbicos por parte da torcida rubro-negra no jogo contra o Grêmio no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então essa aí é só mais uma, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da falcatrua da CBF, o que está aprontando com o Flamengo, que é o mais prejudicado dentre os demais clubes. Mas, assim, a verdade é que agora estão arrumando um jeito de denunciar o Flamengo de qualquer forma. Ontem a Conmebol, eles falaram aí, o Alan, o Marcão, sobre a Conmebol por causa dos coletes. Hoje aparece essa denúncia contra o Andréas por falta de quarentena. Agora tem a questão dos gritos homofóbicos. Então, é todo mundo contra o Flamengo. E o Flamengo segue aí rumo aos títulos, graças a Deus, né? Aquele todo mundo odeia o Flamengo, né? Igual todo mundo odeia o Cris. Mas é isso, cara. Assim, enquanto a gente estiver dominando tudo, enquanto eles vislumbrarem a possibilidade do Flamengo ser um time que vai ganhar campeonato atrás de campeonato em campo, a gente vai sofrer esse tipo de situação. Eu estava dando uma olhada, né? Até mandei para o Cleitinho sobre a questão do Andréas, né? Não foi nem só o Andréas que foi denunciado, foi o Flamengo também que foi denunciado. O Flamengo entraria nesse artigo aqui do deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal, deliberação, resolução, determinação, exigência, seria porque o Flamengo teria escalado o Andrés Pereira. A gente debateu aqui muito sobre o assunto. A portaria da Anvisa que enquadrava a situação dos jogadores que estavam chegando era muito dúbia. O Arthur até esclareceu bem. Ficava uma dúvida muito grande. Se os brasileiros natos entrariam nessa portaria da Anvisa ou se eles poderiam entrar direto. Havia dúvida dentro dos próprios órgãos públicos. E aí, diante disso, fica ainda mais temerário você fazer uma denúncia a um jogador, quando nem o poder público sabia o que tinha que fazer. Se viu pela fiscalização e se vê até pelo fato de ser uma denúncia tão tardia. O Andrés Pereira entrou no jogo contra o Santos, cara. Eu nem lembro quando foi o jogo do Santos, mas já tem muito tempo. Outros jogadores passaram por essa mesma polêmica quando chegaram da Inglaterra. Aconteceu isso com o William também. Então, parece que a decisão de denunciar o Flamengo precede os fatos. Parece que primeiro você decide que você quer dar uma espetada no Flamengo,
e depois você vai achar um outro jeito de enquadrar a situação, né? O próprio artigo que o Andrés foi denunciado, eu não estou com ele aqui aberto, mas é algo assim como ir contra a ética desportiva, é uma previsão bem genérica que você pode encaixar meio que qualquer coisa. Até mandar um abraço aí pro Luiz Gui, cara. O Luiz Gui tá falando aí que ama o Flamengo, é bissexual. Eu não tenho nenhum problema com relação à orientação sexual. O ponto que eu quis trazer aqui, tá, Luiz? E respeito muito você, respeito muito qualquer pessoa no chat, independente da orientação, é o fato de que agora todo mundo aparece para denunciar o Flamengo de alguma forma. Enquanto tá rolando racismo atrás de racismo na Libertadores da América, e as coisas não andam. Sempre a gente vê as mesmas coisas acontecendo. No último jogo contra o Barcelona, o Bruno Henrique, eu fui entender depois, porque ele saiu tão revoltado no segundo gol. Foi porque também houve mais um ato de injúrias raciais quanto aos jogadores do Flamengo. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, tá? Respeito muito, só para deixar bem claro, até uma forma de me retratar caso eu tenha ofendido de alguma forma. E aí, Alan, o STJD, caso essa denúncia seja acatada e vá para frente, o Flamengo, né? O Flamengo poderia ser multado de R$100 a R$100 mil, e o Andrés Pereira pode pegar um gancho de 1 a 6 jogos de suspensão. E aí, agora eu deixo a palavra para você sobre tudo isso que está acontecendo com o Flamengo, né? Então, cara, eu acho que o Rafinha foi muito bem mais uma vez aí, o Rafael, nesse tema. Para quem não sabe, é meio que a área também, né? De formação do Rafa, essa área jurídica. Cara, era tudo muito dúbio. As pessoas não sabiam como deveria ser feito, como interpretar, né, a portaria que foi criada. A portaria isentava, porque, à época, isso foi criado só para ter a questão da reciprocidade. Porque estavam fazendo o mesmo com os brasileiros que saíam daqui para poder tentar adentrar, né, a Inglaterra. Então, o Brasil acabou optando por fazer a mesma coisa, rapaziada. Só que na portaria tinha uma ressalva que para pessoas naturalizadas, para brasileiros, não teria essa necessidade. Então, isso criou um burburinho absurdo. A Anvisa, após interceder no jogo da seleção brasileira, ganhou notoriedade, ganhou muita visibilidade e ela viu, né, a oportunidade de voltar a ter essa visibilidade, barrando o William do time do Corinthians num jogo seguinte ali que o William ia jogar. E aí tá desencadeando tudo isso aí. O Santos foi lá chorar depois de ter tomado uma de 4, mais uma que o Santos levou, né? Então agora a gente vê todo esse absurdo. Com relação a essa questão da homofobia, Cleitinho, o que eu tenho para colocar é o seguinte. Eu ouvi isso uma vez e pensei muito, né? O que pra gente, e eu sou um cara brincalhão, brinco com todo mundo, tenho vários amigos que são homossexuais, tenho amigo, tem um aqui que vive aqui, brinca comigo o tempo todo, manda um beijo o tempo todo, que é a Vivi. Para quem não sabe, a Vivi, né, sim, também homossexual, e eu não tenho problema nenhum com isso. Só que outro dia, uma pessoa de pele escura falou assim, cara, só sabe mesmo quem sofre a tal da injúria racial ou a questão do preconceito. Então, Cleito, eu, né, respeito todas as opções, cada um tem o livre-arbítrio e pode optar pela sexualidade que melhor entende ser, né, ou gostar. Então, eu hoje não posso falar um pouco sobre isso, porque eu lembro que no passado nós brincávamos muito, e até hoje a gente brinca, né? Pô, o São Paulo é time dos Bambis, o Fluminense é time dos Bambis, e tem toda essa brincadeira, mas eu, Alan, por ser um cara, talvez de idade até um pouquinho avançada, eu tô aí com 4.3, galera, eu levo muito isso na brincadeira ainda. Eu não levo isso pro lado do racismo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um irmão que, nascido e criado comigo na mesma rua que é o Vaguinho. O Vaguinho morava lá em Duque de Caxias, que, por sinal, irmão, pensa num... né? Aí eu fico até com medo de falar, porque eu sempre brinquei muito com ele, de neguinho, fala neguinho, fala macaquinho, mas sempre foi brincadeira. E até hoje a gente se trata assim como irmão. Ele me chama de macaco branco, para vocês verem assim o nível de intimidade que a gente tem. Mas hoje eu fico com um receio absurdo, porque para alguns, sim,
isso acaba machucando, acaba ofendendo. Então, Cleitinho, eu não posso hoje, com todo respeito, né, responder sobre essa questão aí da homofobia, porque para mim sempre foi brincadeira, os cânticos, né, na arquibancada, a zoação, só que agora as pessoas estão levando muito isso a ferro e fogo. Talvez você, Cleitinho, possa explicar melhor esse sentimento, como funciona. Eu me deixa fora dessa. Já me retratei aqui da maneira que deveria. Prego respeito, assim como você também tem muitos amigos. E, cara, nunca tive problema com isso, nunca tive problema com nenhum deles, sempre o máximo respeito possível. E são pessoas muito agradáveis. Quem tem esse tipo de preconceito realmente tem que girar a chave e seguir o jogo. O Gabriel Machado perguntou a nossa opinião sobre uma possível volta do Rafinha. E aí eu quero saber, meu parceiro Rafael, o que você pode nos falar sobre uma possível volta do Rafinha? Você estaria de acordo? O que você pensa sobre isso? Possível volta do Rafinha, vamos lá. Eu nem esperava falar sobre isso hoje. É um jogador que eu gosto muito. Acho que marcou história no Flamengo. Acho que saiu de uma maneira não compatível com a idolatria que ele tinha. Deixou o Flamengo numa situação difícil. Ele foi um dos caras, inclusive, que deu aval, lógico, não em nível de diretoria, mas publicamente ele falou que o Domenech poderia vir, era um bom técnico, ele conhecia o Domi, e aí, do jeito que o Domi chegou, o Rafinha meteu o pé, saiu fora para jogar na Grécia. Foi algo que manchou um pouco a história do Rafinha, eu imagino, no Flamengo. E acho que até por isso, talvez, o Rafinha não foi contratado quando ele pediu, quase implorou para vir antes de fechar contrato com o Grêmio. Falando de futebol, acho o Rafinha um grande jogador e acho que se chegasse, estaria muito bem na lateral direito, mesmo tendo sido banco do Wanderson lá no Grêmio, o que pode caracterizar uma certa queda no futebol dele, pelo menos em relação ao que a gente viu. Eu vi poucos jogos do Wanderson, mas não imagino que o Wanderson seja melhor do que o Rafinha de 2019, ainda que seja difícil comparar, porque são dois times de níveis diferentes, o time do Grêmio e aquele time do Flamengo. Mas eu não acho uma má ideia a volta do Rafinha, sobretudo a partir das oportunidades que vão se desenhar para a gente. A gente até conversou isso algumas vezes quando nós falávamos da contratação do Daniel Alves. A contratação do Daniel Alves iria aumentar a média de idade da zaga. A gente ficaria ali com aquela zaga da terceira idade, tirando o Rodrigo Caio, lógico. Mas uma galera lá da década de 80, alguns até mais do começo da década de 80. Então eu acho que a volta do Rafinha passa por 2 pontos. Considerando que o Isla não é o jogador que nós imaginamos para a lateral direita no ano do Flamengo em 2022. Primeira coisa, quais são os laterais que surgem como opção para a contratação do Flamengo? Existe a possibilidade de chegar um lateral mais jovem com Rafinha, com possibilidade de revenda, que dê um pouco mais de pulmão aí para essa defesa? Seria essa a opção? Há uma opção melhor? Agora, diante da escassez de opções e diante do que a gente tem hoje, eu acho que o Rafinha agregaria muito e eu acho que o Rafinha também viria, de certa forma, um pouco desvalorizado pela forma como ele vai sair do Grêmio. Então, não imagino que seria um cara que incharia muito a folha de pagamento do Flamengo. Então, só para resumir, acho que o Rafinha ele tem que ser colocado como uma opção. Talvez não a primeira opção do Flamengo, mas acho que o Rafinha é uma boa opção e é chegar, botar a camisa e jogar, na minha opinião, porque para mim ele é melhor que os caras que estão lá, ainda que eu goste muito do Mateuzinho. O Flamengo superou a meta do orçamento e chega a 73 milhões em premiação na Libertadores. O clube previa chegar no mínimo à semifinal do torneio. Na final, garante mais 32 milhões e pode atingir até 121 milhões de premiação no total. O Flamengo pode estar chegando aí a uma estimativa recorde, né, Garcia? Superando até 2019, que foi um ano extraordinário. Então, né, assim, o Flamengo cada vez mais próximo de atingir 1 bi de receita, rapaziada. O Flamengo foi conservador, como eu havia pedido, né, com relação às competições, ao resultado nas competições, e tá aí. Quando você
faz na sua projeção, no planejamento, de forma mais conservadora, você, avançando, você tem notícias como essa que o Cleiton acabou de ler. Flamengo supera, né, em premiação, Flamengo vai arrecadar mais. Então fica melhor para o mercado, fica melhor para todos que notícias como essa que foi colocada acabem acontecendo. Lembrar que eu critiquei muito a diretoria por ter planejado lá atrás, né? Final de tudo, chegar em tudo. E quando você faz isso, você acaba contando com dinheiro que você ainda não tem e que talvez você tenha uma certa dificuldade de alcançar a meta. Então, trabalhando com a questão orçamentária e com a previsão dessa forma, Cleitinho, eu entendo que é a melhor forma. E daí vai gerar, sim, um fôlego para que a gente possa tapar alguns outros buracos. Buraco esse da receita de, né, bilheteria e sócio-torcedor que, infelizmente, deixou a desejar para 2021. Porque lá atrás, uma alma inteligente previa o retorno do público, Maracanã entupido, lotado, em abril de 2021. Então, isso acabou não se confirmando. A gente está vendo aí, apesar que eu li uma matéria hoje, Cleiton, no qual, né, o índice de contaminação dentro do estádio é muito mais baixo do que dentro de shoppings. Então, para a galerinha aí que gosta de ficar aparecendo, lacrando, que não é hora, né, para voltar, não sei o quê, você não tem nem que pisar dentro do shopping. Você não pode viajar de avião, você não pode fazer nenhuma, porque o estádio não pode voltar ao público, não pode ter jogo de futebol, né? E aí tá aí, foi comprovado. Então, para a rapaziada aí que gosta de ficar nessa, né? De que não, fecha tudo, não pode. Agora não pode ter, o estádio não pode voltar, isso é um absurdo. Tá aí a resposta que vocês, né, não queriam ouvir, mas tá aí, agora tá de presente para vocês aí, Cleitinho. Então, para fechar a questão financeira do Mengão, meu parceiro, o Flamengo deve sim superar um bi, né? Acredito. Flamengo está conseguindo construir novas linhas de receita. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Eu tenho ainda a expectativa de que a Flá TV+ seja lançada, né? Lá atrás, parece que foi para o Nicola que o Gustavo Oliveira foi falar, que deve ser lançado agora no dia 15 de outubro. Isso também vai gerar uma receita adicional aos cofres rubro-negros. Esse pacote que eles lançaram, pode ter certeza que eles estão ali mordendo um pedaço ali, né, daquela questão do pacote. Para você, Rafinha, que falou que ia viajar, eu sei que você é um cara muito bem financeiramente, o pacote está apenas R$17 mil, 16. Então, sinta-se à vontade, parceiro, de poder já garantir a sua vaga no pacote do Mengão, rumo ao Uruguai. Aí, Rafael, falaram aqui no chat que o nosso faturamento vai ficar próximo da dívida do Atlético Mineiro, ou melhor, do Patético Mineiro. Que fase vivem, que contradição, né? O contrário das duas equipes é coisa linda demais de se ver, é bom demais ver o Flamengo no caminho certo. O Diego Levino falou, rapaziada, eu sei que esse tema é batido, mas com essa sanidade toda, por que não pode entrar em pauta um estádio, nem que seja na Gávea? É um sonho. Abraço. A Flá Leblon vem forte, né, Alan? Cara, assim, é um sonho meu antigo também. Infelizmente, não acredito que aconteça, mas eu acho que isso pode ser evolução. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu sempre fui um cara que bati muito. Eu quero um estádio, eu quero um estádio. Eu acho que o Flamengo tem, sim, que almejar ter o seu estádio. Essa história de que o Maracanã é a nossa casa, nenhum. É a mesma coisa que eu ir lá na Localiza e alugar sei lá, da Mercedes. Tá alugado, mas eu estou usando, tá comigo, é minha. Não é nenhuma. Pertence à Localiza. Depois eu vou lá e devolvo a Localiza o carro que não me pertence. Então, meu parceiro, eu gostaria muito. Só que hoje, dado, né? E aí a gente nunca pode prever qual vai ser a próxima crise, qual vai ser o próximo acontecimento. Vamos parar para pensar? O Flamengo estava bem financeiramente, comprou uma briga forte contra a Globo, né? Entendendo que, sim, já financeiramente tinha suporte para poder fazer isso e deu certo. A gente está provando isso aí. A gente deve ter uma receita aí. E como o Guilherme muito bem lembrou, galera, receita é diferente de caixa e nem tudo que entra de receita, né, acaba ficando líquido. Então, vamos respirar para a galerinha que já quer que a gente contrate
o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar já para 2022. Quando a gente fala de uma receita de 1 bi, já tem nego, agora a gente vai contratar, né, o Messi. Então vamos respirar, rapaziada. São coisas completamente diferentes, como o Guilherme muito bem colocou para a gente aqui, tá? Então é nessa linha que eu vou, Cleitinho. Então eu já quis muito um estádio, cara, mas o estádio teria se provado para a gente algo muito ruim. Imagina durante todo esse período aí, como nós, né, iríamos manter o pagamento dos custos que envolve a construção do estádio. Então, mas é a evolução. Como muito bem aí o Rafa disse, cara, a gente está abrindo várias frentes de receita. E essas frentes de receita, pode ser que um dia nos possibilite ter um caixa suficiente para falar o seguinte, já era. Não quero mais saber de Maracanã. A gente tem hoje no caixa dinheiro suficiente para que a gente possa meter o projeto do estádio e aí sim a gente conseguir ainda mais potencializar as receitas. Porque todo mundo sabe, muita gente fala aí, você detendo os direitos do estádio seu, primeiro que você enxuga vários custos e segundo que você abre inúmeras possibilidades de receita. A gente já tinha essa noção, mas hoje foi confirmado que a CBF comunica ao Flamengo que não irá mais adiar jogos do Brasileirão dentro da data FIFA de outubro. Duelos contra Bragantino e Fortaleza na próxima semana são mantidos e clube não poderá contar com Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e De Arrascaeta. Isonomia, Rafael, que maravilha! E o pior, Juninho Paulista tinha dado a palavra de homem. Não, a palavra de que não. Os jogos serão adiados. E aí, eles têm que pegar o telefone. Alô, Flamengo, desculpa, mas vai ter que ter jogo. E aí, o que falar sobre isso, meu amigo? Cara, primeiro que você falou que chama atenção, né? Durante a própria coletiva que anunciou a convocação, o Juninho Paulista deixou claro que não haveria os times, né? Não é que não haveria campeonato, os times envolvidos na convocação não jogariam, teriam seus jogos adiados. O Flamengo teve seu planejamento todo contando com isso. Depois o Landim informou que foi uma promessa também da CBF, e aí a gente viu realmente uma pressão muito grande dos outros clubes, né? Envolvendo aí questão de férias. Eu vi até que os capitães dos clubes, né, dos outros 19, se manifestaram no sentido de falar que gostariam de jogar e tal, para não ter que adiar férias. Cara, novamente a gente volta para aquela situação do calendário que a gente discutiu tanto aqui, né, Cleitinho, uma semana atrás, falando de calendário, falando de parada em data FIFA. Acho triste que jogadores, eu vi que o Cuca se manifestou nesse sentido, pedindo para que se realizem jogos em data FIFA. É uma visão imediatista, é uma visão obtusa, é uma visão que enfraquece o campeonato, que é o ganha-pão desses caras mesmo. É mais uma vez a CBF priorizando a seleção, que é o produto que ela vende, que é onde ela lucra com publicidade, com nossos jogadores, em detrimento de fazer um bom campeonato brasileiro. Lá vai aí o Flamengo de novo jogar com desfalques, não só desfalques da seleção brasileira, porque esse é um negócio que a gente esquece às vezes. Não chama jogador do Brasil. Eu sei, mas o Arrascaeta não joga no Brasil, não. A gente vai sem o Arrascaeta, e não estou falando só de Flamengo, não. O Gustavo Gomes, ele também joga na seleção, e não é na seleção brasileira. O Savarino também não joga. Então, novamente aí, esse problema. A gente até especulava, né, Cleitinho, sobre datas. Tinha como, sim, estender o campeonato até dezembro. Aí não sei que data seria, se seria 23, se seria um pouco antes. E aí a CBF optou por fazer o que é mais cômodo. Que é simplesmente prejudicar os times, que é simplesmente enfraquecer o campeonato que ela deveria valorizar, fazer uma coisa que não é feito nas grandes ligas do mundo, que é quem a gente deveria tentar perseguir, e o pior de tudo, com o aval dos outros 19 clubes, né? Os outros 19 clubes se juntam, muitos deles sem jogadores convocados pela seleção,
muitos deles sem um interesse direto, mas vislumbrando que o Flamengo será prejudicado. De novo aí eu vou seguir, como você colocou o primeiro assunto, Cleitinho, que você falou assim, olha aí o Flamengo denunciado mais uma vez, é impressionante como as coisas acontecem ao Flamengo. E de novo, apesar de terem apalavrado com o Flamengo que não haveria jogo, o Flamengo vai ter que enfrentar aí 3 jogos com desfalque, em nome de terminar o calendário, sendo que a CBF já esboçou o campeonato do ano que vem com um estadual, por exemplo, de 16 datas. Ou seja, é tudo em nome da esculhambação. Concordo com tudo que o Rafael trouxe pra gente aí. E sabe o que me surpreende mais? Não é nem a falta de palavra, mas é depois o Gabigol vir saindo de um jogo, de uma expulsão, e falar que a CBF é uma vergonha, uma várzea, o campeonato é uma várzea, e ser punido por isso. Sendo que está aí, claro, está escancarado na cara de qualquer um, que sim, a CBF é uma várzea. O que tem a dizer sobre isso, meu amigo? Cara, assim, é complicado, né, Cleiton? Mas é nada mais, nada menos do que a gente tem visto aqui no país. Tem cara que tá mandando prender os outros por chamar o cara de careca. Na minha época, irmão, careca era a coisa mais básica que tinha. E era mais suave também, né? Tinha 4 olhos, orelhudo, tinha um monte de coisa que não era bullying e que não dava problema. Então, irmão, a gente sabe que os caras partem de ter a censura, as pessoas não podem mais se colocar. E aí, por muitas vezes, eu fico até me perguntando, cara, será que vale a pena mesmo os caras ficar dando entrevista? Sabe por quê? Porque tudo que é entrevista, e quando o cara tenta ser sincero, Cleiton, acaba depondo contra ele mesmo. Ele acaba sendo prejudicado. Então vale a pena o cara botar a cara para poder falar? Não sei mais, eu fico me perguntando isso às vezes, né? O cara ser o sincerão, nem sempre, né? Hoje, infelizmente, nos dias atuais, você consegue ser o super sincero, né? Porque hoje em dia tem um monte de problema, tem uma complexidade absurda para que você possa falar tudo que você pensa, porque já levam para outra coisa, distorcem de uma outra forma, e aí acaba complicando. Com relação à CBF, Cleiton, eu tenho alguns pontos a colocar. Eu pensei aqui, né, a mensagem do Marcos Emílio, e aí, Marcão, eu vou convencer você de mudar completamente seu raciocínio. Boa noite, Zona. Por isso que eu espero a Liga, né? Que a Liga vá em frente e tire a CBF da administração do brasileiro. Meu parceiro, a CBF só voltou atrás porque os clubes não têm união, porque os clubes pensam só em si. E isso vai ser ad eterno. Esquece essa de liga, Marcão. Esquece, porque não vai ter liga nunca. Uma liga nunca vai dar certo no Brasil, porque os clubes só sabem olhar seus próprios interesses. Então, quando os 19 atletas começam a querer botar a cara a público para poder pressionar a CBF de ter jogo, assim como os jogadores do Palmeiras fizeram, para que o Flamengo jogasse com um time praticamente de júnior lá contra eles, na casa deles, para que eles pudessem ter uma vantagem competitiva. Ali não tem isonomia. A questão da isonomia é hipocrisia, é falácia, é balela que esses caras fazem. Como sempre, não tem nada de isonomia. Aqui é só venha a nós. Vosso reino que é bom, nada. Todo mundo só olha para o seu umbigo, só pensa em si. Agora, tem um outro ponto que é importante destacar para você, torcedor rubro-negro. O Flamengo ajuizou junto ao CAS, Conselho Arbitral, né? Superior, se eu não me engano, o CAS, a sigla é essa, né? Conselho... Acho que é Conselho Arbitral do Esporte. Do Esporte. Então, Flamengo ajuizou lá o pedido de paralisação do campeonato. Vamos ver se o CAS agora vai se manifestar, porque para o Flamengo é, sim, uma perda absurda. Flamengo briga e quer ser campeão de tudo. Do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Uma vez dito isso aqui, o que a CBF faz ao voltar atrás em algo que ela já tinha previamente definido e que, por sinal, o seu Juninho foi no Bem Amigos e afirmou que para 2022 não teria essa questão. Iria se paralisar também as competições para que não se prejudicasse os clubes e tudo mais, né? Mas aí, nessas horas, todo mundo se esconde, né? Todo mundo fica debaixo da mesa, debaixo da cama. Então, assim, cara,
é muito complicado aceitar. Pelo lado da CBF, vamos ser honestos aqui, cara, são 19 clubes contra apenas um, né? Cara, eles iam voltar atrás, Plito. São 19. Você tem 19 clubes a favor, porque isso gera, sim, transtorno. Você prorrogar o campeonato, estender, faz com que as férias acabem não encaixando com o retorno dos estaduais, gera uma complexidade, tá? Para muitos clubes. Eu entendo perfeitamente isso. Então a CBF decidiu voltar atrás. Agora, eu, à frente da instituição Clube de Regata do Flamengo, eu iria até as últimas para poder defender os meus direitos. Porque todo mundo só faz isso. E parem com essa... O Flamengo que é o malvadão, o Flamengo que foi, né, o negacionista que quis voltar o público para o estádio, porque o Flamengo só pensa nele, não pensa em ninguém. Então, é sempre assim. Agora que está todo mundo podendo usufruir do retorno do público, ninguém vem elogiar o Flamengo por ter, né, criado um movimento lá atrás que agora vai favorecer todos os demais clubes. Então, esses tinha que ficar de quatro, de joelho, agradecendo a diretoria do Flamengo por ter iniciado o movimento, senão estaríamos até agora num país que politicamente é uma zona, estaríamos aqui até hoje sem público algum, né? Essa que é a verdade que eu tenho que falar para você, torcedor que está me assistindo aqui agora. Então, contar com CBF ou com criação de liga, Marcão, esquece essa porra, irmão. Criaram a maldita de uma liga lá em 87 e depois, ó, botaram no nosso. Você tá entendendo a parada? Esquece essa porra de liga de...